Olá, muito boa noite, muito bem-vindos ao Grande Debate, hoje comigo, Yuri Pita, com a advogada Soraya Mendes e com o empresário Leonardo Bortoleto. Duas das maiores e mais relevantes revistas do mundo publicaram suas novas edições com uma capa bem provocativa a Donald Trump. Uma, a revista Time dos Estados Unidos, a outra, a britânica The Economist. E é por ela que nós começamos. A capa da Economist traz o líder chinês Xi Jinping sorrindo, com Donald Trump esbravejando e uma frase famosa sobre liderança. Esta frase, atribuída a Napoleão Bonaparte, diz: "Nunca interrompa seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro." O artigo argumenta que, enquanto Trump aposta na força militar como intimidação, a China aposta no erro americano e tenta transformar a guerra em vantagem estratégica. As pessoas ouvidas pela revista apontam que o plano da China é ficar quieta agora e ganhar no pós-guerra, atuando como mediadora e ampliando a influência geopolítica, uma aposta num vácuo que será deixado pelos Estados Unidos. Vamos agora à capa da revista Time. Donald Trump aparece segurando um mapa com o Irã e o Estreito de Hormuz e a pergunta: onde está a saída? Além do questionamento, a revista destaca que Trump procura uma saída da guerra contra o Irã. O repórter da Times, Eric Cortellessa, descreve que assessores da Casa Branca entregavam apenas visões muito otimistas sobre a guerra para Trump. Isso mudou em uma reunião, onde um pesquisador mostrou a impopularidade do conflito entre os americanos. Isso teria deixado Trump preocupado, mas ainda reticente em tomar algumas decisões, já temendo um resultado negativo nas eleições de meio de mandato no próximo mês de novembro. Aqui, vamos ao debate. Meu boa noite a ambos. Começo contigo, Soraya. Trump fortalece China e Rússia com a guerra contra o Irã? Olha, Yuri, boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Leonardo. Cá estamos nós novamente. E vamos estar juntos, né? Enfim, vamos tratar então desse tema que é de total relevância. Eu não acho que o Trump fortaleça necessariamente China e Rússia, porque China e Rússia estão exatamente na posição que cada um desejaria estar nesta guerra. Essa guerra é absolutamente fadada ao fracasso. Ele está agora com um cronômetro contando a seu desfavor até as eleições de meio de mandato, até o final, na parte final desse ano, e com certeza vai trazer essa guerra, muitos maiores prejuízos do que esses que nós estamos vendo até agora. Eu digo também que não fortalece, porque China e Rússia fazem guerras com inteligência e não guerras com a impulsividade de um nepo baby, de um playboy, de alguém que utiliza uma economia, uma nação como a estadunidense, como se fosse um brinquedo, como é o Donald Trump. Nós precisamos sempre lembrar que aqui nesse contexto das três nações que se mostram aqui na tela nessa pergunta, nós estamos falando de China, Rússia e Irã, que são nada mais nada menos do que civilizações milenares, civilizações que estão motivadas para a guerra desde a sua existência, desde o seu nascedouro. O Irã tem colocado à disposição para esta guerra instrumentos que são instrumentos muito menos custosos, seja em dólares, seja também em recursos humanos, do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos só têm a possibilidade de avançar com essa guerra, com esta força militar, se jogar numa empreitada de invasão, que seja uma invasão terrestre, e essa vai ser absolutamente desastrosa. A China, como muito bem característica de toda a sua construção milenar, pensa de forma mansa, de forma tranquila e os passos adiante, aguarda o momento de eventualmente ser
uma mediadora. E a Rússia, diferentemente do que eu dizia antes, que caracteriza o Donald Trump, tem à frente Putin, que, gostando-se dele ou não, é um estrategista forjado nas fileiras da KGB. É alguém que sabe fazer a política da guerra com estratégia. Portanto, a Rússia e a China aguardam agora os próximos passos de Donald Trump, que seguramente serão passos erráticos. E nesse contexto, nós temos aqui as suas posições postas como eles gostariam de estar dentro desse momento específico de guerra contra o Irã. Boa noite. Minha pergunta a você, Leonardo. Trump fortalece China e Rússia com guerra contra o Irã, perdão? Boa noite, Yuri. Boa noite, Soraya, e todos que nos acompanham aqui, mais uma vez, pela CNN. Eu não entendo que nem China e nem a Rússia ganham alguma coisa diretamente com esse desgaste entre os Estados Unidos e o Irã. Essa guerra, como toda guerra, gera instabilidade em todo o globo, em especial no que toca a importância do Estreito de Hormuz para o abastecimento de energia através do petróleo no mundo inteiro. A China, ela também sofre com isso, obviamente, porque ali em todo o Oriente Médio está o grande abastecimento dela. Todos no mundo inteiro gostariam que essa guerra fosse de menor duração. Eu verdadeiramente não tenho elementos suficientes para poder dizer que Donald Trump entrou enganado, mas com certeza absoluta, toda e qualquer luta no Oriente Médio não é para amador e não é para quem espera brevidade. Não é assim que o povo da região atua quando é pressionado, quando está sendo atacado, e não é esse o histórico de outras guerras que lá aconteciam e acontecem. Então, eu entendo que Donald Trump é um apostador, e como todo apostador, é muito provável que nas próximas semanas ele dobre as apostas. Eu tenho uma preocupação especial com os próximos passos, porque a popularidade dele cai, o efeito econômico esperado é o inverso, e recuar talvez não seja uma ação não só não é das preferidas, mas talvez não esteja nem elencada como uma possibilidade para Donald Trump. O que me resta analisar que ele vai investir cada vez mais fortemente nisso, não trazendo diretamente benefícios, seja a China, seja a Rússia, mas, sem sombra de dúvida, trazendo prejuízo para todo o globo. Os meus votos, Yuri, são que verdadeiramente isso consiga ser resolvido. Quando começou a guerra na Ucrânia, eu achei que ela seria breve. Quando começou a guerra no Irã, eu achei que ela seria relativamente breve. Eu estava errado na primeira análise. Se eu também estiver errado nessa análise e fizermos a proporção do breve com relativamente breve, temos guerra para muitos e muitos dias ainda e muita instabilidade no globo por conta do Estreito de Hormuz em especial. Pegando o gancho da revista Time e perguntando a você, Soraya, onde estão as saídas de Trump para esse conflito? Yuri, eu penso que as saídas de Trump não se vislumbram, senão com grande prejuízo para a sua popularidade, que já vai decrescendo, e com o risco tamanho que ele tem de ter nas eleições de meio de mandato um resultado tão desastroso que possa colocar, inclusive, o seu próprio mandato em risco. Então, nós temos aí uma situação em que, se ele recua, ele mostra a sua fraqueza. Se ele avança, ele precisa avançar no mais do que todos os grandes especialistas dizem, com um ataque por terra, e isso não, de forma alguma, não vai ter uma resposta iraniana que não seja enviar de volta muitos soldados soldados estadunidenses dentro de sacos pretos, tal como acontecia e aconteceu durante a guerra no Vietnã.
É bom lembrar que esta guerra, em razão de ser uma guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, uniu o Irã internamente. A oposição iraniana está também na frente de batalha discursiva contra os Estados Unidos e Israel. Há hoje uma estimativa de 1 milhão de pessoas inscritas no Irã para lutar voluntariamente na defesa, reafirmo eu, de uma civilização milenar. Vamos lá, nós estamos falando do povo persa, nós não estamos falando de um Estado constituído há 500 e poucos anos atrás, como somos nós aqui na América a partir da invasão dos colonizadores. É gente que tem a total dimensão do que significa o seu território e de quem são seus inimigos e de como devem atuar. Portanto, se ele recua, ele mostra fraqueza, se ele avança, ele vai ter resultados inevitavelmente com mortes de soldados estadunidenses, que vai trazer para ele, sim, um paralelo com outras guerras já perdidas pelos Estados Unidos e o Vietnã é sim uma imagem nesse sentido, além do fato de que cria globalmente uma crise que não afeta somente os outros, mas também a própria economia interna estadunidense. Então, eu não sei responder a pergunta dizendo seria essa a saída. O que eu posso dizer é que qualquer das saídas é uma saída muito prejudicial ao Donald Trump. Leonardo, a mesma pergunta. Quais são as opções de saída para Donald Trump deste conflito? Sempre duas, Yuri, mas na cabeça dele talvez só uma. Duas saídas, recuar ou avançar. Não acredito que seja uma opção para ele recuar. Estamos falando sobre o perfil do presidente americano atual. Não é, inclusive, essa a história dos Estados Unidos e o legado dos Estados Unidos em guerras. Ganhando ou perdendo, não houve recuo, sempre houve avanço. Então, eu não tenho por que achar que uma pessoa do perfil de Donald Trump, sendo presidente do país que vá recuar. Eu acredito que ele dobre a aposta, que ele avance. Se ele vai avançar por terra, ou se ele vai avançar estrategicamente, cirurgicamente, dentro da estrutura da marinha, da aeronáutica iraniana, eu não sei. O que eu sei é que eu tenho convicção de que ele não vai recuar e que ele vai pagar para ver o que vai acontecer. O que nos resta no resto do globo não é somente aguardar, mas é nos prepararmos para um clima de guerra. Movimentações, não só no valor do petróleo, mas em cadeia por conta do valor e o aumento do petróleo que desencadeia em gasolina e diesel, são já acometidos em todos os lugares do mundo e o Brasil não fica fora disso. O que, obviamente, pode ser escolhido como palanque eleitoral, falar a favor ou contra Donald Trump, falar a favor ou contra os Estados Unidos, a favor ou contra a guerra no Irã, a despeito disso tudo, o efeito prático são o aumento do custo de vida, o aumento de itens que têm uma cadeia grande, como é o caso do diesel, e efetivamente, se esse assunto assim perdurar, a guerra assim permanecer por muito mais tempo do que é o que estava previsto pelas forças americanas, o problema econômico global, além de se aumentar e se desgastar cada vez mais, vai fazer com que ações de força sejam cada vez mais necessárias no intuito de prevalecer a narrativa de que o avanço americano conseguiu neutralizar o Irã. Soraya, Trump perdeu o controle da própria guerra que ele começou? Eu penso, Yuri, que ele jamais imaginou que, a não ser na sua forma narcísica de lidar com uma nação do tamanho dos Estados Unidos, a maior economia mundial, que ele não pudesse vencer e vencer com a sua fanfarronice. Então, ele não tem a dimensão estratégica necessária, tampouco a capacidade de análise de conjuntura além daquilo que ele tem sobre os próprios olhos e da vontade que ele pretende realizar a qualquer custo. Então, ele está dentro
daquilo que ele mesmo construiu com a sua fanfarronice, com a sua personalidade narcísica. E isso tudo é algo que não pode, de forma alguma, estar num tabuleiro político internacional. Nós lidamos com economias que são economias fortes e volto eu a dizer, com construções de nações cultural, historicamente, preparadas para a guerra. O Leonardo falava, nós precisamos nos preparar, e é fato, nós não estávamos, nós brasileiros, por exemplo, preparados para ter guerras ou sequer ter algo semelhante como a invasão na Venezuela. Agora, China, Rússia, Irã, são países que vivem e respiram um contexto de guerra desde seu nascedouro. Então, isso obviamente não seria uma guerra simples e não seria uma guerra que se esgotaria em pouco tempo. Agora, Donald Trump está na rede que ele mesmo construiu para si. Leonardo, Trump perdeu o controle da própria guerra? Eu acho que falar que ele perdeu o controle é um exagero para o momento que estamos vivendo. Eu acho que ela não está saindo da maneira com a qual ele havia previsto. Eu discordo da Soraya de que ele talvez só pelo seu estilo de ser tomou as decisões que tomou. Eu acho que todo e qualquer presidente é muito bem instruído em qualquer lugar do mundo, ainda mais nos Estados Unidos. Ele tinha opções de fazer ou de não fazer e sabia exatamente, baseado pelos técnicos que tem, em quais seriam os efeitos de fazer ou deixar de fazer. Então, para mim, está muito claro que ele não estava preparado, talvez, para tantos dias. Basta você analisar como é que foram as primeiras 72 horas e o quão demorado estavam acontecendo após 72 horas todos os outros passos. Mas, volto a dizer, o que eu tenho, a minha convicção é de que ele não recuando, até para não perder a narrativa, há um avanço na iminência de acontecer. Esse avanço, veja que faz com que, dependendo do resultado, o quadro mude por completo. O quadro pode mudar por completo achando novas provas. O quadro pode mudar por completo em tendo uma insurreição dentro do próprio Irã, quanto à vontade de permanecer em guerra ou até mesmo de apoio ao que está acontecendo do lado de fora, porque todos os dois lados estão sendo pressionados, não é só os Estados Unidos que está sendo pressionado, o povo iraniano, a gestão iraniana, o estilo de vida iraniano também está em xeque e está sendo pressionado pela maior potência do mundo. Então, em uma guerra que gera instabilidade, como toda e qualquer guerra, é impossível cravar aqui por onde vai ser a saída e quanto tempo vai levar. O que, para mim, está extremamente, cada vez mais claro, é que ele não esperava um tempo tão grande, o que não quer dizer que não saiba como sair do buraco que entrou.